Oi, eu sou o Caê, sou um católico leigo e nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão sobre a vocação familiar ou a vocação matrimonial. Essa semana, no Brasil, nós vivemos a Semana Nacional da Família e nesse mês de agosto, a Igreja no Brasil nos convida a refletir sobre as vocações. No último vídeo, nós refletimos um pouco sobre a vocação sacerdotal e como, infelizmente, muitos sacerdotes não têm vivido ela segundo o plano de Deus. E nesse vídeo eu quero trazer uma pequena reflexão também sobre essa vocação familiar e como ela tem sido atacada de todas as formas no nosso país e no mundo em geral. A vocação familiar é a primeira vocação. Nós podemos dizer que foi a primeira vocação a que Deus chamou o ser humano. Lá em Gênesis nós vemos o primeiro homem e a primeira mulher sendo convidados por Deus a se unirem, a mulher a ser a companheira, a ser o complemento do primeiro homem, para que ambos se completem, ambos saiam das casas de seus pais para se unirem e formarem uma família. E lá também, em Gênesis, nós lemos a ordem que Deus dá a esse primeiro casal: crescei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, o chamado da família é para que haja essa complementação entre o homem e a mulher. Deus chama o homem e a mulher para viverem um para o outro, completando um ao outro e principalmente gerando vida, assim como Deus também. Deus se completa, Deus gera vida. Então, o amor matrimonial é um reflexo também do amor de Deus. Esse amor que multiplica, esse amor que gera vida. A vocação familiar, na sua essência, é essa: que o homem ame a sua esposa, que a sua esposa ame o seu marido, e que desse amor possa gerar filhos, gerar vida. É claro que, como nós sabemos, toda essa vocação, assim como todas as vocações, tem suas falhas. Afinal, a vocação, ela tem a sua parte divina e a sua parte humana. E nós sabemos que o ser humano é falho, é pecador. Então, assim como na vocação sacerdotal, nós temos padres, sacerdotes que não vivem a sua vocação, que pecam, que caem, que falham. Na vocação matrimonial também nós sabemos que existem suas falhas e seus pecados. Infelizmente, não existe família perfeita, não existe essa de achar que o ser humano, que o homem será um marido perfeito sempre, ou que a mulher será uma esposa sempre perfeita, ou os filhos, ou os pais. Sempre haverá quedas, falhas nessa vocação como em todas as outras. Mas infelizmente, essa vocação familiar no Brasil, ela tem sido duramente atacada há muito tempo. Nós sabemos que tudo isso começou há muitos anos atrás, não é de agora, quando começou a falar sobre divórcio. No Brasil, e as novelas da Globo, elas com certeza ajudaram bastante, isso é científico. Existem artigos que mostram como a influência da televisão, da mídia, foi muito importante para o crescimento e número de divórcios, tanto no Brasil como no mundo. E começou dali, e até hoje, a mídia, as novelas e os formadores de opinião no nosso Brasil atacam duramente a família. Atualmente nós vivemos no Brasil um debate contra, um debate que traz a legalização do aborto como pauta. O STF esteve nesta semana debatendo sobre
a possível legalização do aborto até a 12ª semana. A Igreja no Brasil tem se posicionado contra o aborto, como era de se esperar. A Igreja Católica é contra o aborto e o católico é contra o aborto. Porém, nós vemos muitos grupos feministas e favoráveis ao aborto trazerem inúmeros argumentos para tentarem legitimar esse crime, esse pecado que é o aborto. Um deles, exatamente com relação ao pai, né? A mulher em si, ao pai. Muitos argumentam que pais irresponsáveis abandonam esposas, abandonam as mulheres, né, porque não têm um compromisso com elas e acabam não assumindo o filho. E a mulher acaba tendo que assumir tudo sozinha. E nós sabemos que, de fato, infelizmente, isso acontece muito no Brasil. Mas tudo isso é fruto de uma engenharia social que foi criada há muito tempo com a ajuda da mídia. Como eu falei, começa com o divórcio, depois vem com a influência, a promiscuidade no Brasil, nos anos 70 e 80, seguindo uma linha mundial, a questão do sexo desregrado, sexo sem compromisso, a promiscuidade sendo cada vez mais influenciada, os jovens tendo cada vez mais a liberdade sexual fora de um compromisso, fora de uma áurea que o casamento traz, o matrimônio traz, fora de uma segurança que o matrimônio traz. Então, o ser humano ele tem sido moldado para o hedonismo, para a busca insaciável do prazer, quando o que na verdade o que importa é apenas o prazer, o egoísmo, a realização, a satisfação da nossa vontade pessoal. Por isso as mulheres hoje falam, meu corpo, minhas regras. As mulheres elas estão tentadas a pensar muito mais no seu bem-estar físico do que no bem-estar do filho que ela está gerando no seu ventre. Ela é tentada cada vez mais a ter uma escolha baseada no seu próprio prazer, na sua própria vontade. A escolha de viver uma vida sexual ativa sem estar ligada a alguém, sem estar comprometida com alguém. Da mesma forma o homem também. Muitos falam, mas o homem é liberado e a mulher não. Nada disso. A vocação matrimonial é um chamado para homens e mulheres, para que o homem saia de sua casa, saia de seu conforto, da sua segurança e se una à sua esposa, à sua mulher. E nela, São Paulo diz que o homem deve entregar a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Então, o homem também é chamado a se doar inteiramente, até mesmo a própria vida, se for necessário, pela sua esposa. E assim também a esposa é convidada a ser um complemento, a ser uma companheira, a ser aquela que vai ajudar o seu marido. E ambos são convidados a gerarem e cuidarem dos seus filhos. Infelizmente, no mundo de hoje, com o advento do divórcio, o advento da ideologia de gênero, o advento do hedonismo, da busca sexual, da busca pelo prazer sexual, as famílias elas têm sido destruídas sistematicamente pela mídia, pelas novelas, pelas séries, pelas ideologias. E infelizmente tudo isso não vai acabar bem. Estamos fugindo do plano de Deus. Por isso, eu convido a cada um de nós que possamos rezar pelas famílias, que possamos pedir a Deus que venha abençoar o nosso Brasil, para que possamos ter homens, mulheres que se doem, que amem, que se unam em uma união sólida
para que os filhos possam ter pais amorosos, responsáveis, para que o Brasil possa ter famílias santas, famílias que busquem a vontade de Deus. Só assim nós teremos uma grande nação. Deus nos abençoe.